Abacuque capítulo 1, versos do 1 ao 11 da palavra do Senhor. Acompanhe a leitura que diz assim: Abacuque capítulo 1, versos do 1 ao 11. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade ou me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são as suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Rissem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Até aqui que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus, toma os nossos corações em Tuas mãos. Nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor não realizar esta obra, Senhor, de aplicar estas verdades aos nossos corações, de trazer a compreensão e o entendimento, seremos, ó Deus, como aquele homem que lia as Escrituras e nada compreendia. Que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo clareza, transformação. Ó Deus, que esta noite possamos sentir a Tua boa mão sobre as nossas vidas e o som da Sua voz aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amados, os próximos 4 domingos do mês de abril, estaremos desenvolvendo as nossas exposições no livro do profeta Abacuque, com esse tema da série chamado Do Temor à Fé. Talvez você se pergunte, pastor, por que vamos ouvir falar sobre esse profeta? Ou o porquê desse tempo ouvindo coisas que parecem como foram há 2.500 anos atrás, de pouco valia para os nossos dias. É bem verdade, irmãos, que a nossa nação vive momentos de dificuldade. Nas últimas semanas, nós temos vivido um amontoado de informações, de coisas que se levantam, que fazem com que as pessoas se preocupem com o futuro do nosso país. Certamente você ouviu falar muito do nosso presidente, da nossa presidente, ouviu falar muito, não é,
de uma operação que está acontecendo no nosso país. Você ouviu falar muito dos protestos que estão acontecendo por aí, quer seja de oposição ou não. Você ouviu falar certamente das denúncias que têm sido feitas. E é verdade que o povo brasileiro, de maneira geral, está preocupado. Eu tenho conversado com alguns irmãos de várias áreas. Recentemente, tive conversando com 2 irmãos da nossa igreja, que trabalham no comércio. E eles disseram: pastor, nós estamos assustados. O que vai ser, pastor? O que vai ser? A gente não consegue vender muita coisa, não tem perspectiva, as coisas estão difíceis. Conversei também com um outro irmão que é de uma outra área, não é comerciante. Até brinquei com ele e disse: não, mas isso não lhe afeta. Ele disse: não me afeta? Os meus clientes são comerciantes. E o fato deles não estarem produzindo, isso também está me afetando e, consequentemente, eu estou passando também por lutas e por dificuldades. O fato é que parece que há muita preocupação, há muito temor sobre o que vai ser do dia de amanhã em relação ao nosso país, em relação à nação brasileira. E talvez você se pergunte: sim, pastor, e o que é que Abacuque tem a ver com tudo isso? Nós iremos ver que o retrato daquele povo, em muito, se parece com a nossa nação. Que apesar do relato ter sido escrito há cerca de 2.500 anos atrás, o problema da nação brasileira é o mesmo problema da tribo, do reino do sul, de Judá, e era o problema, e é o problema de todas as outras nações, que é o pecado. Nós iremos ouvir a respeito das dores desse profeta, dos lamentos dele, e vamos então tirar lições preciosas, porque de maneira geral, o grande foco do livro de Abacuque é esse, é mostrar para você um retrato de algo desesperador, mas depois transformar esse desespero no triunfo da fé, ao ponto que o profeta Abacuque vai dizer: o justo viverá pela fé. Por isso, o meu desejo, irmãos, ao longo desses 4 domingos, não é subir aqui no púlpito, como alguns pastores têm feito por aí, dar uma dividente e dizer: olhe, isso é não sei o que, isso é não sei o que. Não, minha proposta não é essa. A minha proposta é, à luz do que o profeta Abacuque enfrentou, transformar pela graça de Deus e o agir do Espírito Santo, todo esse temor, em uma fé, em uma convicção inabalável, de que o nosso Deus é o Senhor da história, que tem todas as coisas por estrado dos seus pés, e que a nossa nação está debaixo também das suas mãos. Por isso, vai ficar esse desafio para a gente nesses 4 domingos. E se você tem andado temeroso, preocupado com o que vai ser do nosso Brasil e da nossa nação, venha, escute, e você certamente será desafiado por tudo aquilo que iremos aprender com o profeta Abacuque, à luz da palavra de Deus. Diante disso, o tema de hoje, nós iremos ouvir falar sobre o lamento do profeta. É tempo de lamentarmos, irmãos. Diante de tudo que estamos vendo, é tempo de lamentarmos. E o profeta Abacuque lamentou com o que estava acontecendo com a sua nação. Eu quero apenas contextualizá-los. É bem verdade que ao longo dos 4 sermões, nós iremos nos debruçando sobre aspectos mais detalhados daquele tempo. Mas de maneira geral eu tenho algo para mostrar para vocês entenderem. Houve um momento na história que houve uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Reino do sueste, a região de Judá aqui, onde estava Jerusalém e o nosso profeta.
É bem verdade que o Reino do Norte, ele durou apenas 209 anos. Desde o princípio, foi um reino onde aqueles a quem governava este reino sempre tiveram caminhando distante da lei de Deus, das coisas que agradavam a Deus. Eles, partiram para caminhar distante do seu Senhor. E por isso Deus levantou então a Assíria em 722 a.C. para derrubar aquele rei. Isso já se viu como uma grande lição e um alerta para o Reino do Sul, mostrando que, olha, enquanto vocês caminham perto de Deus, fazem as coisas de Deus, Deus está abençoando vocês, Deus está, estendendo a mão sobre vocês de maneira abençoadora. Mas quando vocês caminham distante de Deus, a disciplina do Senhor, o castigo do Senhor vem sobre vocês. Então, nesse reinado, foi marcado no Reino do Norte por uma dura cerviz, com atitudes que completamente demonstravam o quão distante eles estavam de Deus. E então, o domínio assírio, o império assírio foi lá e acabou com o Reino do Norte. O Reino do Sul não atendeu, aos chamados dos profetas. É bem verdade que houve alternâncias. Por exemplo, enquanto um rei ímpio subia ao trono, as coisas descambavam de uma forma tremenda. Parece que a maldade se avolumava e as coisas ficavam difíceis para a nação. Quando um rei justo, digamos assim, subia ao trono, as coisas melhoravam para aquela nação. A prova disso foi que o Reino do Sul desfrutou de um momento muito especial com o rei Josias, em torno de 621 a.C., onde ele procurou, restaurar o culto a Deus. Existem certos teólogos que entendem que essa reforma não foi tão ampla, mas nós entendemos que foi um momento muito especial na vida de Judá, na vida do Reino do Sul. E o Reino do Sul então desfrutou de dias bons, com o rei Josias restaurando essa busca em satisfazer e obedecer a Deus, e bons foram os dias. Mas é bem verdade que o rei Josias morre, e as sementes plantadas por Manassés, um rei anterior, que era potencialmente, muito perverso, muito mau, isso se tornou muito, muito visível. Os frutos que ele plantou com a morte de Josias parece que frutificaram rapidamente. E a nação então volta, mais uma vez, a buscar, uma caminhada distante de Deus, a fazerem coisas que desagradavam ao seu Deus. Apesar do aviso da destruição do Reino do Norte, olha, vocês caminharam distante de mim e vocês foram derrubados. O Reino do Sul não se atentou muito para isso. Depois, Josias, tenta restaurar aquele povo, e o povo, só ele morrer, e o povo volta então para suas práticas pecaminosas distantes de Deus. Então, tudo isso não foi capaz de fazer com que esse povo caminhasse mais perto do Senhor e livrasse talvez eles do que estava por vir. Posteriormente, o Joaquim, que assumiu, tempos depois de Josias, ele assume o trono e as coisas pioram. Ele chega a queimar os rolos dos profetas, em especial Jeremias, que era contemporâneo de Abacuque. Chega a prender Jeremias. Há um contexto muito próximo onde um profeta é morto. E, queridos, a nação queria calar os profetas. Era como se vocês estivessem se voltando contra o pastor, dizendo, vamos matar esse pastor, para esse pastor deixar de estar falando para a gente, não é que a gente está errado, que a gente precisa se corrigir e mudar de atitude, mudar de vida. Era um contexto então, onde todas estas coisas estavam fluindo. Por outro lado, lembrem-se, a Síria tinha destronado o império, o Reino do Norte.
E outras coisas passaram a acontecer. Por quê? Em 612, então a Síria, muito imponente, foi derrotada pelos caldeus. Então aqueles que tinham derrubado o reino do norte, agora foram derrubados pelos os caldeus. É quando Faraó Neco, do Egito, outra superpotência mundial, junta os seus exércitos, vamos marchar, e o povo de Judá é testemunha dos exércitos egípcios passando pelas suas terras, porque havia uma cidade lá próximo, uma região chamada Carquemes, onde haveria uma grande batalha, porque o egípcio estava indo então atrás daquele que tinha derrotado os assírios, os caldeus, e eles queriam então destruir os caldeus. Faraó Neco atravessa então com todo aquele exército, Judá é testemunha, e quando chega então, irmãos, eles perdem. O Egito, que marchou para a vitória, volta derrotado, e outra superpotência daquela época cai por terra. Já não mais havia os assírios, já não mais havia a superpotência do Egito. Agora o que se estabelecia como a única e grande superpotência daquele tempo eram os caldeus, ou seja, os babilônicos. Foi então nesse momento, por volta de 603 a.C., que Abacuque vai viver o seu ministério curto, comparado com o de Jeremias, onde Jerusalém estava ali, Judá estava vivendo esse momento, onde ouvia falar que os assírios tinham sido derrotados, que os egípcios tinham sido derrotados, que agora Nabucodonosor e o seu exército, que outrora destruíra todo mundo, estava vindo para cercar Jerusalém, e então ia guerrear contra Jerusalém. É nesse cenário de cerco, porque lembrem-se, o cerco para a destruição de Jerusalém se deu em 3 turnos. Estamos diante daquilo que seria o primeiro cerco de Jerusalém. Então, Jerusalém está cercada. Por quem? Pelos babilônios, pelos caldeus, que haviam somente derrotado quem? Os assírios e o império lá, os guerreiros do Egito. E agora iriam atrás de destruir Jerusalém. É nesse contexto, então, que Abacuque vai profetizar, vai escrever o seu livro. Mas o interessante é que a descrição do livro, o profeta, ele tem um estilo que nós chamamos sui generis, é um estilo único. Por quê? Quando você vai ler os outros profetas, você vai ver profetas se dirigindo ao povo, dizendo: olha, Deus está dizendo isso para vocês, Deus está dizendo: olha, se arrependam, volte-se para Deus. Você vai ler os outros profetas e você vai ver o profeta sendo esse instrumento para falar ao povo e chamar o povo ao arrependimento. Abacuque é único no que diz respeito à forma como ele dialoga com Deus, porque ele não vai confrontar o povo dos seus pecados, não. Ele vai confrontar o seu Deus e vai dizer: Deus, até quando? Porque essas coisas estão acontecendo. Se o Senhor é um Deus bom, por que o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam conosco? Por isso, o livro de Abacuque se destaca no meio dos outros profetas, porque ele vai agora à presença de Deus e vai então chegar a Deus e vai confrontá-lo, entre aspas, a respeito de toda a situação que ele estava vivenciando. Diante disso, nós vamos ouvir o profeta lamentando sobre muitas coisas, enquanto ora, enquanto clama, enquanto grita, e Deus respondendo a este profeta. Por isso, eu quero convidar vocês a estarmos lendo juntos os versículos de 1 a 4, onde nós vamos ver um profeta angustiado por conta desse contexto, e como nessa angústia ele vai estar orando ao seu Deus, clamando a Ele, e ao mesmo tempo descrevendo um pouco da realidade que eles estavam vivendo.
Peço a vocês para lerem, por favor, versículos de 1 a 4, que diz assim, vamos lá? Queridos, o texto começa falando a respeito de uma sentença. A palavra massa ou massá, na língua hebraica, traz a ideia de um peso. Algo que precisava de muito esforço para ser levantado e carregado. O que o profeta tem para falar e a nos mostrar, não foi algo fácil, algo suave, não. Trata-se de um fardo, de um grande peso, revelado por Deus. A sentença é revelada por Deus. As palavras que vão ser reveladas não são fáceis de serem digeridas, faladas, anunciadas, até mesmo vividas e compreendidas, mas a revelação divina traz consigo algo pesado sobre a vida de um profeta chamado Abacuque. É bem verdade que pouco sabemos sobre Abacuque. O nome dele aparece cerca de 2 vezes aqui no próprio texto de Abacuque. Sabemos que ele é um profeta, mas o seu nome, Abacuque, tem um significado muito interessante. O Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia, da Vulgata, né, para o latim, digamos assim, do grego para o latim, ele vai dizer que este nome Abacuque dá a ideia de abraçar. E abraçar, mas abraçar no sentido de uma luta, porque Abacuque, de certa forma, vai se abraçar com Deus e vai lutar com Deus a respeito dos seus questionamentos, a respeito, não é, das coisas que estavam acontecendo. Outros, como Lutero, vão entender que dá a ideia de Abacuque como o nome dele sendo um abraçador, porque ele vai colocar no colo a nação e vai dizer: Deus, olha, por que está acontecendo isso? Até quando? Olha para o teu povo, olha para a gente. O fato é que pouco sabemos sobre o profeta Abacuque. Sabemos que ele foi levantado nesse período de 603, provavelmente antes de Cristo, nesse contexto onde a Babilônia estava se levantando, onde estava Jerusalém sendo cercada, onde havia muita imoralidade, muita perversidade no meio do povo de Deus, e ele então vai receber essa sentença da parte de Deus, que não vai ser muito fácil de nós ouvirmos, mas iremos aprender muito sobre ela. Apesar dessa introdução, no versículo 2 nós vamos ver o profeta usando uma expressão que você pode até achar que é errada. Quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Você já ouviu alguém dizer assim: olhe, nunca pergunte a Deus o porquê, pergunte a Deus o para quê, não é? Para que daquilo, Senhor? Então, eu não sei. Parece-me, irmãos, que esta palavra é uma palavra de alguém que está muito inquieto, é a palavra de alguém que está, até certo ponto, indignado com aquela situação. E esse até quando é praticamente um porquê. Tanto é que lá no fim, depois ele vai dizer: por quê, Deus? Ele está querendo saber o motivo pelo qual eles estavam passando por tudo aquilo. E talvez você diga: pastor, esse tipo de sentimento é errado. Clamar a Deus pela sua justiça, de certa maneira, é errado, pastor. Eu peço para vocês abrirem em Apocalipse 6, versículo 9. Dentre os vários textos que eu poderia dar para vocês,
Eu quero apenas, Apocalipse 6:9, mostrar algo para vocês, para deixar algo bem claro. Apocalipse 6:9-11 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui é o seguinte, a visão de homens que estão já em um estado de glória, de certa maneira, não estão com seus corpos, mas as almas das pessoas que morreram estão em um estado consciente, lembrando da forma como eles morreram, que morreram por causa do Evangelho, e eles estão diante de Deus e eles vão fazer algo. E lembre-se, se eles estão nesse estado, já não existe mais pecado no meio deles. Eles estão na presença do seu Senhor. Então ele diz no versículo 10: clamaram em grande voz dizendo, o quê? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos habitantes, dos que habitam sobre a terra? Queridos, esses homens aqui já estão em um estado onde o pecado já não mais existe na vida deles. E esta expressão que eles usam, Deus até quando, é um clamor por justiça. E clamar por justiça da parte de Deus não é pecaminoso. Abacuque está clamando por justiça da parte de Deus. Deus, eu quero que o Senhor faça justiça. Apesar de que na compreensão de Abacuque, não é, Deus deveria, não é, como sempre fez, disciplinar o povo e depois restaurar. Disciplina esse povo, Deus, mas depois restaura. Disciplina, restaura. Mas dessa vez Deus viria para uma disciplina que até então eles não tinham, não é, testemunhado ou vivenciado. Mas deixe-me dizer algo. Se você for ler nas Escrituras sobre salmos imprecatórios, você se lembra de salmos como, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você não lembra de salmos que diz assim, olha, feliz ou bendito é aquele que foi usado para esmagar a cabeça das crianças sobre as pedras. Senhor, esmaga a cabeça dessas crianças sobre as pedras, desse povo. Então assim, você se lembra e diz, o que é isso? A atitude desses salmistas são pecaminosas. Isso são coisas de uma velha aliança, isso não existe, não. Eu poderia citar inúmeros salmos que têm uma linguagem onde existe algo muito forte. Senhor, quebra-lhe os dentes, despedaça a boca deles, Senhor. São salmistas que estão clamando por justiça da parte de Deus. Deus, faz justiça, é isso que nós te pedimos. Por isso, esta expressão utilizada pelo Abacuque traz essa ideia de que ele está clamando por justiça. E clamar por justiça, queridos irmãos, não é algo pecaminoso. O problema é quando nós queremos que a justiça seja feita pelas nossas mãos, do nosso jeito, como nós queremos. Aí então se distancia deste pedido, porque não é isso que Abacuque está pedindo. Abacuque então vai dizer, Senhor, até quando? Eu clamarei. A expressão hebraica traz a ideia aqui de pedir por socorro. Mas mais lá na frente ele vai dizer, gritar-te-ei. E a expressão aqui traz a ideia de clamar com um coração perturbado. Esse profeta, ele está clamando, pedindo por socorro. Esse profeta, ele está com o seu coração perturbado, ele está gritando ao seu Senhor, dizendo, Deus, olha até quando? Venha manifestar a sua justiça, Senhor, aqui no nosso meio. Olha, eu tenho clamado a você e você não me escuta. Eu grito a você violência e você não faz nada. Violência é um dos temas centrais desse livro. Porque, por exemplo, em Abacuque, esta expressão vai aparecer 6 vezes. Aí você diz, pastor, 6 vezes? Tão pouco. Mas em todos os salmos, violência só aparece 14 vezes. Temos 150 salmos. E quantos livros em Abacuque? 3 capítulos em Abacuque. Ou seja, é um texto muito pequeno para um uso tão expressivo desta expressão violência, 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 violência.
A questão aqui é o seguinte: o salmista, o profeta está angustiado, e ele clama ao seu Deus por justiça, e o ponto central aqui é que parece que o seu Deus está inativo, que o seu Deus está com os braços cruzados, não vai fazer nada. Você não está vendo o que está acontecendo? De fato, grande era a violência. O salmista clama, o salmista grita, o profeta pede por justiça. É salmista também, irmão, vamos acabar com isso, que no final ele vai escrever um cântico maravilhoso, e quem escreve cântico é salmista também. Apaga essa parte aí, irmão. E aí o que acontece? Ele deixa de maneira muito clara: eu estou clamando por isso, eu estou angustiado. Mas se você quer compreender um pouco mais da angústia desse homem, você vai ver que ele descreve a situação daquele povo. Versículo 3 em diante diz assim: olha, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Eu não sei se você consegue observar, mas olhe que ele faz uso de pares. E dentro da literatura hebraica, esses pares é para trazer ênfase. Olhem um texto, eu vou mostrar os pares para vocês. Iniquidade, opressão. Destruição, violência. Contenda, litígio. Era como se na sua escrita ele estivesse lançando aos olhos dos seus leitores: eis aqui o que nós estamos vivendo. É violência, sim. A destruição, sim. São contendas, a divisão, a iniquidade, a opressão. São problemas que lançam aos olhos a gravidade de tudo aquilo que eles estavam vivendo nos dias de Abacuque. E é sobre isso que Abacuque está entristecido e clama a Deus: Deus, justiça. Esse é o teu povo, Senhor. Esse é o teu povo. E olha como nós estamos vivendo. Então vem fazer algo, Senhor. Faz algo, porque é inadmissível essas pessoas estarem vivendo dessa forma. E ele enfatiza os problemas daquela nação e daquele povo. É quando no versículo 4 ele vai dizer: olha, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aqui, só é usada essa expressão aqui, justiça torcida, em todas as escrituras, ela muda de forma. Olha que interessante, a lei, a palavra aqui é Torá. E deixe-me dizer algo para você: quando você pensa em Torá, você pensa, não é, nos 5 primeiros livros, pensa na lei de Deus, a Moisés e tudo mais. Apesar dessa expressão ser usada aqui, nós entendemos que não era simplesmente um desvio da lei, dos padrões morais que Deus estabeleceu, mas era da lei jurídica também. Nós vamos ver que a justiça do âmbito jurídico, digamos assim, já não mais acontecia. Os justos estavam sendo cercados por perversos. A justiça, que era para ser feita de uma forma, eles mudavam a forma da justiça e faziam de outra. Mas de fato a lei jurídica, ela exalava do perfume da lei de Deus. Então, de certa maneira, socialmente, espiritualmente, politicamente, Judá estava completamente distante de Deus, e grande era a maldade no meio daquele povo. Olhe para o seu país, vamos olhar para o nosso país. Queridos, eu lendo esse texto, eu confesso para vocês, dizendo assim: meu Deus, 2.500 anos atrás, mais de 2.500 anos, e será que há iniquidade na nossa nação? Vocês têm visto opressão por aí? Os mais poderosos oprimindo os pobres? A gente quase não vê isso. Destruição, violência. Irmãos, essa semana, eu estava lendo hoje, ou foi ontem, uma turista sueca, não sei, aqui atracada no porto, aqui em Recife, desceu para fazer um passeio, tomou foi uma facada na cabeça. A violência, a destruição, a divisão, contendas, litígio.
Irmãos, isso é um retrato da nossa sociedade. A lei se afrouxa, irmãos. Quando, entenda algo, quando você se distancia do padrão de Deus, moral, daquilo que Deus tem para o seu povo, quando você se distancia disso, querido, coisas como essa acontecem. Judá estava distante daquilo que Deus tinha para a vida deles. O Brasil está distante dos padrões que Deus quer para esta nação. Por isso, irmãos, vemos nos dias de hoje que o retrato daquele povo, em muito, se parece com o nosso retrato ainda hoje. Eu quero tirar algumas lições desse ponto inicial. Primeiro, precisamos ansiar por justiça. Não podemos nos esquecer disso. Eu estava ouvindo essa semana o pastor Heber Júnior, ele pregando, e ele dizia assim, olha, esse sentimento que foi colocado no coração de Abacuque, até mesmo de ira, Deus nos deu para que nós não fôssemos passivos diante da injustiça. Você já imaginou o que seria você vendo o seu filho mais velho, não é? Dando uma surra no filho mais novo, quase tirando a vida, e você então estava ali, totalmente passivo, vendo aquilo e não vou fazer nada. Isso que tem no coração do profeta, deve ter no nosso coração. É para tirar essa passividade das nossas vidas diante da injustiça. Não é fazer justiça com as próprias mãos, e eu quero deixar isso claro. A justiça aqui vai ser exercida pelo agente transformador que é Deus. Certa feita um pastor americano estava pregando, dizendo que cabe à igreja transformar esse mundo, aqui e agora, em uma espécie de um novo céu e de uma nova terra que ainda está por vir. Quando eu penso, irmãos, a nossa igreja, a igreja do Senhor aqui, não é o agente transformador, entenda. O agente transformador é Deus. Pastor, e o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa função de ser sal. Sabe o que é ser sal, irmão? Antigamente não tinha geladeira. E se você ler o Sermão do Monte, vai dizer, vocês precisam ser sal da terra. E aqui eu quero que vocês entendam o papel da igreja, então, em tudo isso. O que é ser sal da terra? É de conservar. Quando o alimento não tinha geladeira, eles colocavam o que? O sal, para que fosse conservado. Pastor, então qual é o nosso papel em relação a isso? É viver o evangelho de tal maneira que a gente possa ser usado como um sal para inibir que tudo isso venha apodrecer de maneira mais rápida. Por isso, o sal deve ser o instrumento usado para, não é, que esta maldade não se propague. E eis aí uma das atribuições da igreja neste mundo. Mas lembre-se, o anseio por justiça existe, precisamos. Quando foi a última vez que você clamou pelo seu país? Quantas vezes você clamou para que Deus fizesse justiça no meio de tudo isso? Ah, pastor, eu acho que fulano está certo. Ah, pastor, eu acho que fulano está errado. Ah, eu acho que não sei quem tem razão, quem não tem razão. Peça a Deus. Deus, olha o que está acontecendo. Faz justiça no meio desta nação. Mas o que é que acontece? Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, achando que quem vai resolver tudo é a gente, e nós não vamos resolver nada. Quem só tem poder para transformar, irmãos, esses corações, não é, completamente perdidos, e transformar esta nação, certamente é o nosso Deus. Por isso, anseie por justiça. O agente transformador é o nosso Deus. E a igreja se porte de maneira digna do Evangelho. Não brinque de ser crente e brinque de ser como a igreja brasileira tem feito, não. Vamos viver o Evangelho. Não vamos nos deixar corromper por estas coisas. Vamos viver uma vida que agrada a Deus. E seremos então instrumentos para inibir a corrupção. Porque é o que vemos hoje. Pessoas que se levantam como sendo servos de Deus, homens usados por Deus poderosamente com a Bíblia debaixo do braço, corrompidos. Se portassem de maneira correta,
e essa corrupção fosse ao seu encontro, barraria neles e por eles não passaria. Por isso, querido, clamor e anseio por justiça é algo que precisamos fazer ainda hoje em nossos dias. Esta sociedade é a sociedade em muitos aspectos do nosso dia. Mas deixe-me dizer algo para você. Pastor, eu vou clamar por justiça. E eu quero que Deus faça assim. Que Deus acabe com essa operação. Não. Que Deus acabe com não sei quem do governo. Não. Eu quero que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. E as nossas orações são assim, ou não são? São. Deus, faz isso, faz isso. Mas quem ora dizendo, como o próprio Cristo ensinou, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus, se depara com respostas da parte de Deus que nos assusta. Porque talvez não é a resposta que a gente queria. E o profeta vai ficar, irmãos, perplexo com a resposta de Deus. Deus, às vezes, vai nos dar certas respostas que nós vamos dizer, Deus, preferia quando tu estava em silêncio, achava que tu tinha esquecido de mim, do que você trazer essa resposta tão dura e tão pesada. Por isso nós vamos ver agora, nesse segundo momento, que há uma resposta inesperada para a angústia desse profeta. O profeta pensa que Deus está inativo, está parado. Deus, você não vai fazer nada? Você não está vendo? Deus responde ao profeta. Versículo 5, leiamos. Vede. Irmãos, observem no texto bíblico 4 expressões que nos saltam aos olhos. Vede, olhai, maravilhai-vos, desvanecei. Pastor, por que ele usa sequencialmente 4 expressões que chamam a atenção? Sabe para quê? É para chamar a sua atenção mais ainda. Ele simplesmente diz, vede o que eu vou fazer. Ele simplesmente não diz, vede e olhai o que eu vou fazer. Vede, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque o autor, porque realizo nesta geração, nos vossos dias, uma obra que vocês não vão crer quando for contada. Há da parte de Deus a intenção em chamar a atenção, não somente de Abacuque, pois as expressões não é singulares, mas são expressões que são para todo o povo. Abacuque, olha, o que eu vou fazer no meio de vocês, Abacuque, presta atenção, Abacuque, fica atento. Porque o que eu vou falar para você aqui é muito sério. E eu vejo algumas coisas importantes, por exemplo, nessas palavras, porque realizo em vossos dias. Quem vai fazer, quem vai fustigar, ou quem vai fazer algo com aquele povo é Deus. E Ele está dizendo, sou eu que vou realizar isso. Quando? Nos vossos dias. Isso é de causar espanto, sabe por quê? Porque se você imaginar assim, olha, a nação brasileira vai passar por dificuldades tão grandes, que ninguém vai conseguir mais, conseguir comprar alimento, que não vai ter mais alimento para vender, que ninguém vai conseguir emprego, aí você diz, tudo bem, quando é que vai acontecer isso? Daqui a 100 anos? Está tranquilo. Por quê? Daqui a 100 anos onde é que você vai estar? Permita-me dizer, se não na cova, ou na presença de Deus, porque daqui a 100 anos, nem o mais jovem em nosso meio estará neste mundo. Então pense comigo, quando há uma palavra dura que vai acontecer lá na frente, não causa muito medo. Mas quando ele está dizendo, olha, vede, olhai, maravilhai-vos, desvaneceis, isso faz com que o povo preste atenção. Ele diz, no dia de vocês, na geração de vocês, eu vou fazer algo que vocês não vão crer quando vos for contado.
Por quê? Porque havia sido dissipado no meio deles uma ideia, uma teologia errada, de que Deus poderia mexer com todo mundo, menos com Jerusalém. Que as coisas poderiam até chegar perto de Jerusalém, mas em Jerusalém não entrava. Você quer ver? Vamos abrir lá em Lamentações, capítulo 4. Depois de Jeremias, você vai ver as Lamentações de Jeremias, que é um contemporâneo de Abacuque, que teve o seu ministério exercido por mais tempo do que Abacuque. E Lamentações ele escreve em um momento onde a cidade está cercada e já muita coisa aconteceu no meio deles. E olha, no versículo 12 e 13 de Lamentações 4, o que é que diz? Olha, não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Isso é apenas um relato para mostrar que havia, de certa forma, uma teologia errada no meio deles, que dizia o seguinte: Deus pode fustigar todo mundo, mas a menina dos seus olhos, Jerusalém, Ele não vai permitir que ninguém entre. O texto de Lamentações, Jeremias diz assim: olha, os reis da terra, todo mundo, ninguém poderia imaginar que os inimigos entrariam pelos portões de Jerusalém. Por isso que Abacuque está nos mostrando que a palavra de Deus, quando Deus diz: olha, eu vou realizar nos vossos dias uma obra que vocês não vão acreditar, é por quê? Porque Ele iria levantar um povo que iria entrar em Jerusalém, que iria destruir Jerusalém, e acabar com tudo. Isso não ia ser acreditado por aqueles que estavam ouvindo essa palavra, por causa dessa teologia errada que havia sido defraudada, espalhada lá no meio deles. Então, Deus chama a atenção daquele povo e diz: olha, preste atenção que o que eu vou falar para vocês, vocês não vão acreditar, mas eu vou realizar isso no meio de vocês. Isso vai trazer espanto, porque ele passa a descrever o que vai realizar a partir do versículo 6. Vamos ver. Vamos ler do 6 ao 8? Porque eis... Olha, vocês fiquem atentos, porque eu vou realizar algo nos dias de vocês que vocês não vão acreditar quando lhe contarem. O que é, Deus, que você vai fazer? Pois eis que suscito os caldeus. Quem eram os caldeus? Era o povo babilônico, que tinha feito simplesmente o quê? Derrotado os assírios e tinha acabado com os exércitos de Faraó Neco, o grande e imponente faraó do Egito, tornando-se então a grande potência. E como é que Jerusalém ia fazer algo para evitar que esses que estavam lhe cercando não entrassem, não destruíssem tudo aquilo que eles tinham? Deus está dizendo: pois eis que suscito os caldeus. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: você pode ler depois em nosso boletim, e você vai ter ao longo desse mês algumas exposições do Dr. Lloyd Jones sobre o livro de Abacuque. E uma das coisas que ele vai falar é que Deus às vezes usa instrumentos inesperados. Depois você vai ter a oportunidade de chegar em casa, você vai poder ler. Quem esperaria que Deus usaria os caldeus como vara para discipliná-los? Mas talvez você diga: não, pastor,
Não foi Deus que levantou eles, foi eles mesmos que foram atrás de destruir Jerusalém, porque eles eram muitos expansionistas e queriam acabar com tudo. Deixe-me dizer que não. Abra lá, em Jeremias 25, por favor. Para você tirar toda dúvida, Jeremias 25, versículos 8 e 9, eu vou mostrar para vocês que quem está por trás da destruição dos assírios, da destruição dos egípcios, do levantamento da Babilônia, do cerco de Jerusalém, posteriormente da destruição de Jerusalém, não é outro nem ninguém a não ser o próprio Deus no seu propósito soberano. Quando Jeremias 25, versos 8 e 9 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, vistos que não escutastes as minhas palavras, olha o que ele diz: eis que mandarei buscar de todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o quê? Meu quê? Rei da Babilônia, meu servo, e o trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações ao redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assombro e de ruínas perpétuas. Lembro-me que quando, lá em Atos capítulo 4, você vai ler o relato, vai dizer, Pilatos lavou suas mãos, Herodes tramou e também os judeus tramaram, e ele vai dizer, Jesus Cristo foi crucificado pela vontade do Deus Pai. Quem crucificou Cristo não foi a mão de nenhum outro, a não ser do próprio Deus. E você diz assim, meu Deus, como é que pode isso? A palavra de Deus nos ensina que Deus usa sim de instrumentos inesperados para fazer a sua vontade. E nesse caso o que causou espanto para o profeta foi porque os caldeus eram uma nação terrível. Olha a descrição, nação amarga e impetuosa, eles eram cruéis, irmãos. Se vocês lerem o livro do profeta Jeremias, vocês vão ver que quando eles invadiram a cidade, eles passaram a fio de espada velhos, eles abusavam das virgens, eles matavam as crianças. Era uma nação cruel, era uma nação impetuosa, que marcha pela terra, na largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles eram expansionistas. Olha, eu conquistei isso, mas eu quero mais, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E o interessante é que eles não se dão conta de que quem está levantando eles não é a força dos seus braços, mas é a mão de Deus, para usá-los como instrumentos de disciplina para o seu povo que estava em pecado e em desobediência ao seu Senhor. É quando sai a descrição desses caldeus, e é espantoso, porque no versículo 7 diz, eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Lembre-se, um dos problemas da nação de Judá, é que a lei deles estava frouxa. Ou seja, olha que interessante, vocês não estão cumprindo a lei, está uma coisa terrível. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou trazer alguém sobre a vida de vocês, que eles são a própria lei deles. O que estava pior, parece que Deus está dizendo, eu vou trazer algo muito pior, para ver se vocês então, vão acordar para tudo isso. Eles são a própria lei deles. Olha a descrição dos seus cavalos, dos seus cavaleiros. Ele usa expressões como leopardo, como lobos, como águias, predadores, sedentos de sangue, velozes, rápidos. Quando diz no versículo 8, seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros. Os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Quando menos espero, eles estão lá dentro, já estão lhe devorando, acabando com você. Olha a descrição do povo babilônico, do povo caldeu. E como se fosse pouco, versículo 9 e 10, leiamos. Eles todos vêm para fazer violência,
O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Rissem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as formam. Eles vêm para fazer violência. Espera aí. Até quando gritar-te-ei violência e tu não vai fazer nada? Por isso está o pasmem com a resposta de Deus. Eu estou fazendo. E se o problema de vocês é violência, eu vou trazer o povo mais violento ainda. Se o problema de vocês é o não cumprimento da lei, eu vou trazer um povo que não cumpre a lei de maneira nenhuma, pois eles são a própria lei. Olha como isso foi uma resposta completamente inesperada da parte de Deus para o profeta. Eles se apoderam das pessoas, reúnem cativos como areia. Foi assim que nós vamos ver jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que vão ser levados cativos, em um desses cercos. Eles levam as pessoas cativas. Olha o que diz o versículo 10. Eles escarnecem dos reis e dos príncipes. Vocês querem que eu dê um salto rápido? Saia desse contexto e eu vou mostrar para vocês o que é que eles vão fazer lá na frente, mas que retrata como eles escarnecem dos reis. Vamos abrir lá em 2 Reis 25. Você vai dizer, pastor, não acredito nisso. Acredita, irmão. 2 Reis, capítulo 25. Versículos 3 ao 7. Olha que interessante. 2 Reis 25, 3 a 7. Estão andando por livros que vocês nem se lembravam mais que existiam, mas é assim mesmo, vamos embora. 2 Reis 25 diz assim, a partir do 3. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade, isso aqui é o relato da queda de Jerusalém, depois de Abacuque, depois do livro de Abacuque. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Olha o que é que fizeram. Então, tomaram preso, fizeram subir o rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias, mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze, e o levaram para a Babilônia. Eles tinham o hábito de deixar esses príncipes e reis trancafiados em jaulas como troféus. E o que é que vão fazer com o rei de Jerusalém posteriormente? Vão fazer, sabe o quê? Vão matar os seus filhos, como se fosse a última cena dele se lembrar. Mata os filhos dele na frente dele, cega os seus olhos e agora leva ele como um bicho para ser visto pelo povo lá na Babilônia, para mostrar como nós somos poderosos. Era somente esse exército, era somente esse povo que estava chegando sobre Jerusalém. Esse povo que escarnecia dos reis, que os príncipes eram objetos do seu riso, versículo 10. Ria-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Eles tinham uma tática de guerra que foi desenvolvida. A princípio, a tática de guerra no passado era simplesmente montar um cerco. Montava o cerco, então o pessoal lá dentro ia faltar comida, ia faltar água, ia faltar um bocado de coisa, ia enfraquecer eles. Mas os caldeus inventaram algo muito precioso. Eles amontoavam terras, eles faziam rampas de areia contra as fortalezas. E então eles subiam por essas rampas, entravam nas suas fortalezas e destruíam. Era esse exército, era esse império, era esse rei, era esse povo que estava sendo
chamado por Deus para disciplinar o seu povo. Então ele termina dizendo esse momento: então passam como passa o vento e seguem. Ou seja, muito rápido, você não vai perceber de onde vem nem para onde vai, mas eles vão vir, quando você menos esperar. Mas tem um detalhe: fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Eles não vão sair, como é que eu posso dizer? Eles não vão sair limpos de tudo isso. Eles se acham culpados de tais coisas. É bem verdade que Deus está usando eles, mas a própria malignidade deles, eles querem fazer isso. Eu me lembro muito de Judas, quando Jesus Cristo chegou e disse assim: olha, existe alguém aqui nessa mesa que vai me trair, mas esse já foi escolhido por Deus para me trair. Você vê a soberania de Deus, mas ao mesmo tempo ele vai dizer: mas ai daquele por quem eu estou sendo traído. Ou seja, a soberania de Deus não vai isentar a responsabilidade dos babilônicos, e eles seriam culpados por isso, porque o Deus deles é o poder deles, é a força deles. E o fato deles não verem Deus o levantando, usando eles para disciplinar o povo dele, o fato deles não se arrependerem, não se voltarem para o Deus Altíssimo, eles então pereceriam. Nabucodonosor precisa ficar doido, mas Deus reserva algo especial para aquele a quem ele chamou outrora de seu servo, mas não posso falar sobre isso agora. No entanto, a resposta de Deus para aquelas perguntas de Abacuque foram de alarmar o coração do profeta. Quero tirar algumas lições, irmãos. Primeiro, o pecado, ele não fica impune. E em dias como esse é bom a gente se lembrar disso. Hoje, os homens, eles podem adiar as suas sentenças, podem forjar os seus tribunais. Os homens hoje podem fugir de muitas coisas, mas do Deus santo, justo e verdadeiro não tem como fugir, não tem como escapar. Por isso o pecado não ficará impune. Como isso alegra o meu coração, porque quando nós olhamos para a igreja hoje, a gente diz: poxa Deus, faz alguma coisa. Quando a gente olha para o Brasil hoje, Deus faz alguma coisa, e às vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada. Deus, eu estou fazendo sim, meu filho, você pode não estar entendendo nada, mas eu estou no controle da coisa. Agora deixe-me lembrar você de algo: o pecado não fica impune. Por isso, aqueles que têm levado esta nação a esta decadência, estes não sairão impune das mãos do nosso Senhor. Esses que sobem aos púlpitos para levar a igreja evangélica brasileira a uma decadência espiritual, podem ser as suas igrejas, mas não escaparão de maneira impune das mãos do nosso justo juiz. Eles podem até chegar diante dele e dizer: Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa, eu expulsei demônio, eu fiz milagre, eu nem te conheço, parta de mim, maldito. O pecado não ficará impune, não se esqueça disso. Outra lição importante: Deus não está inativo. Às vezes a gente acha que o fato de Deus estar em silêncio, aí o povo do fogo vai dizer o quê? É no silêncio que Deus está trabalhando. Mas querido, o nosso Deus não está inativo, Ele está atuando na história. O profeta achou que Deus estava: tu não vai fazer nada, parece que você está aí de braços cruzados, olhando para a gente, vendo tudo isso acontecendo e não está preocupado. Não, o nosso Deus está trabalhando, detalhe, para fazer a sua vontade e não a nossa. Querido, Deus usa instrumentos inesperados para disciplinar o seu povo.
Deus usou os caldeus para disciplinar o seu povo, de maneira que eles ficaram estarrecidos. Deus usa instrumentos que nós nem esperamos para nos disciplinar. Por isso, amado irmão, precisamos nos lembrar que o nosso Deus está agindo ao longo da história e que toda corrupção, imoralidade, pecado não passará impune da mão do nosso Deus. Não se esqueça disso. Estamos começando a trabalhar no nosso coração no que diz respeito ao temor para a fé. E se você compreender esta verdade, isso vai começar a gerar fé no teu coração, a despeito da realidade que nós estamos vivendo em nosso país. Queria concluir esta mensagem. O Dr. Lloyd Jones, ele diz algo muito especial que eu queria ler com vocês. Ele diz assim: não nos desconcertemos, portanto, quando virmos coisas surpreendentes acontecendo no mundo. Não temos por que desnortear-nos e duvidar do amor ou da justiça divina. Devemos, portanto, julgar todo acontecimento à luz do grande, eterno e glorioso propósito do nosso Deus. Pastor, o que está acontecendo com o nosso Brasil? Lembro-me de uma jovem jornalista que disse: eu não quero nem ir na cozinha para não perder as notícias, que está acontecendo tudo muito rápido. Os homens podem até perder as notícias e o rumo da história, mas o nosso Deus tem um propósito eterno, glorioso e soberano para a sua igreja, para o seu povo, para a nossa história. Por isso, se você perguntar para mim: pastor, o senhor poderia apontar então que o nosso Brasil está sendo disciplinado pelo nosso Deus? É isso? Não sei, irmão. Eu sei que o nosso Brasil está distante do nosso Senhor. E quando os seus filhos se distanciam dele, ele usa instrumentos inesperados para fazer com que ele volte-se para o seu Deus. Pastor, e o propósito de tudo isso? Querido, deixe-me dizer algo para você. O fato disso estar acontecendo em nossa nação está fazendo com que o povo ore mais, busque mais a Deus e volte-se para o Senhor. Se é castigo, disciplina, o que é, não sei, mas uma coisa eu me alegro: o propósito de Deus está sendo realizado, Deus está fazendo a sua vontade, e hoje nós estamos aqui contemplando toda essa situação do nosso Brasil, mas contemplando também o nosso Senhor, que é Senhor da história e tem todas as coisas por estrado dos seus pés. Que possamos, como o Dr. Lloyd Jones disse, olhar para essa situação à luz do quê? Do grande, eterno, glorioso propósito de Deus. Deus tem um propósito. Quem sabe não é que o nosso país arrependa-se dos seus pecados, porque a palavra de Deus diz que o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra.